Olá, a partir de agora você está em Conexão Legal. Eu gostaria de agradecer você aí de casa, que ingressou lá no nosso site, o idc.org.br, e consignou lá as suas ideias de pauta, as suas ideias de entrevistados e perguntas que serão respondidas ao longo aí das próximas semanas, tendo em vista o grande número de e-mails que nós temos recebido. E você também que ingressou por e-mail, o idc@leandropinto.dv.br. Meu muito obrigado. O livro dessa semana é o Going Dutch em Beijing. E ele vai tratar um pouquinho de como você ir para a China, gastar pouco e conhecer o que há de melhor no grande estado chinês. Esse livro é interessantíssimo, ele é de Mark McCrum, um americano especialista em fazer com que as pessoas desfrutem dos locais gastando pouco. Indico, esse livro é muito bom. E se você quiser concorrer a essa obra, ela vai ser sorteada no site do IDC no final do mês. Você entra lá, faça o cadastro no idc.org.br e estará concorrendo a esse livro aqui que é interessantíssimo. Esse aqui é meu, você vai ganhar um novo. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante e importante para a nossa democracia, para o nosso Estado, que é a questão dos controles do Estado, dos tribunais de contas, tanto os municipais, os estaduais e os federais. Não são em todos os municípios que existem tribunais de contas, mas nos grandes e sérios municípios isso é extremamente necessário. E, para tanto, eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. Fábio Nogueira. Bom dia, doutor. Bom dia. Tudo bem? Dr. Fábio é professor de Direito, advogado, com forte atuação nos tribunais de contas, é especialista em Direito Administrativo e Direito Eleitoral e tem se mostrado como um dos grandes percussores dos tribunais, uma pessoa que está lá todo dia batendo na porta dos tribunais e fazendo com que o nosso direito, nossa democracia seja respeitada. Doutor Fábio, obrigado por ter atendido aí o nosso convite de estar vindo aqui no IDC, falar um pouquinho sobre os tribunais de contas. Vamos começar pela estrutura deles? Vamos. Então, vou explicar um pouco da estrutura do Tribunal de Contas, como funciona hoje no Brasil, né? O Tribunal de Contas ele é uma importação do Tribunal de Contas francês. Foi criado seguindo o modelo francês. Nós havíamos, quando da idealização do controle de contas, o Tribunal de Contas francês e o modelo belga. Que o modelo belga seria uma controladoria de contas ligada ao Poder Executivo. E o Tribunal de Contas do modelo francês era um sistema autônomo. Então, o Brasil, houve um decreto em 1870, o decreto 966A, que institucionalizou o Tribunal de Contas, conhecido hoje no Brasil dos moldes em que é, com conselheiros, com competência para análise de contas. E desde a República, o Tribunal de Contas possui estatura constitucional. Ele é previsto, tem previsão na Constituição, a competência, a estrutura toda na Constituição do Federal. E assim se repete por simetria nos estados. Com a Constituição de 88, o Tribunal de Contas se limitou à União, ao Estado, sendo que só 2 municípios têm tribunais de contas, que é o município de São Paulo e o município do Rio de Janeiro. Todos os demais não têm, se reportam ao Tribunal de Contas do Estado. Qual que é a composição? Como são escolhidos os membros? Eu falo aqui do modelo da União, porque por simetria se aplicam na escolha dos Tribunais de Contas do Estado. O Tribunal de Contas da União é composto por 9 ministros, são escolhidos pelo Presidente da República, há indicações do Congresso, e parte vem da auditoria interna do próprio Tribunal de Contas, são o pessoal de carreira. Isso permite uma gerência política nos tribunais? Não deveria. Nós estamos olhando ele de uma visão, obviamente, romântica, né? Mas pode haver ingerência política, mas não deveria. Se houver isso, surge até o que está discutindo a necessidade de um Conselho Nacional do Tribunal de Contas, justamente para fiscalizar essa discussão. Eu trago esse assunto de Conselho Nacional do Tribunal de Contas, mas é uma discussão muito perigosa, porque haja visto o problema do Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Tribunal de Contas geraria um grande problema, mas é algo que se passa a cogitar já. Até porque estaríamos quase considerando o Tribunal de Contas como um poder. Esse é o entendimento que eu trago comigo, né, do estudo que eu fiz sobre o Tribunal de Contas, a análise que eu leio, ou a leitura, melhor dizendo, que eu faço da Constituição Federal
eu tenho como Tribunal de Contas como um órgão do poder, não atrelado ao executivo, não atrelado ao legislativo, muito menos ao judiciário. E tem razão de ser isso. Por quê? O Tribunal de Contas, pela Constituição Federal, ele tem a competência de dizer o direito, a jurisdição, que todos os juízes têm. Ele tem jurisdição e é expresso no texto da Constituição. Ele pode dizer o direito sobre quais matérias? Sobre contas públicas. Ele vai dizer o direito analisando o arcabouço legislativo sobre contas públicas, sobre emprego de recursos, gastos, precatórios, orçamento público. Há todo um sistema legislativo e quem diz o direito sobre esse sistema legislativo é o Tribunal de Contas, é o órgão competente. Há uma visão um pouco míope sobre o Tribunal de Contas estar atrelado ao Poder Legislativo, porque ele auxilia o Poder Legislativo na tomada de contas. Essa é uma visão, como eu disse, míope, por quê? Ele auxilia uma vertente da competência do Legislativo, que ao lado da legislação, ele faz a fiscalização do Executivo. Mas isso não coloca ele, em hipótese alguma, como órgão do Poder Legislativo. Então ele só faz esse papel de auxílio. Ele também não é órgão do Executivo. Mas é auxílio também. Esse papel poderia se estender ao próprio Judiciário ou ao Executivo? Ao próprio Judiciário no controle de políticas Sim, públicas. sem dúvida. Mas o que eu quero dizer é que ele é um órgão que ele mantém equidistância de todos os órgãos do poder. Ele é um órgão autônomo. Não é um poder, mas é um órgão constitucional independente. Isso. O ministro Carlos Aires Brito, ele informa que ele estaria dentro da estrutura da União, né, o Tribunal de Contas. Eu não concordo com esse posicionamento, até porque... Porque a União se pressupõe estar, o poder executivo. A pessoa jurídica de direito público, ele é um órgão do poder, né? Um órgão do poder que teve a competência para dizer sobre contas. Doutor Fábio, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho no segundo bloco. Ok. Você aí de casa, continue conosco em Conexão Legal. Olá, retornamos no segundo bloco do Conexão Legal. Eu gostaria de agradecer você aí de casa. Olá, retornamos no segundo bloco do Conexão Legal. Eu gostaria de agradecer você aí de casa, que ingressou lá no idc.org.br e enviou para nós sua sugestão de pauta e as suas considerações sobre o nosso programa. Meu muito obrigado. E a você também que ingressou na nossa conta no YouTube e fez com que a nossa conta tivesse mais de 100 mil acessos. Meu muito obrigado. O livro da semana, como eu disse no primeiro bloco, é o Going Dutch in Beijing. Se você quiser concorrer a esse livro, ingresse lá, idc.org.br e faça o seu cadastro. No final do mês estaremos sorteando esse livro. E, como eu falava no primeiro bloco, hoje nós temos o prazer de receber aqui o Dr. Fábio Nogueira, que está explicando um pouquinho da estrutura dos tribunais de contas por todo o país. Dr. Fábio, o que efetivamente é a função, qual é a função dos tribunais de contas, tanto o federal quanto os estaduais e os municipais? Okay. O objeto do Tribunal de Contas pela Constituição Federal e a estadual nos estados é a análise de prestação de contas. Ele tem por objeto a competência do Tribunal de Contas é exercida sobre a prestação de contas. Ele vai analisar o que os órgãos do poder encaminham com relação ao dispêndio de recursos públicos. Basicamente isso. E essa análise que é feita pelo Tribunal de Contas é sob o ponto de vista patrimonial, operacional, orçamentário, financeiro e tem outros pontos que ele analisa. Aliado a essa análise, ele faz, levando em conta a legalidade, a economicidade e a legitimidade do gasto público. Então, essa é uma análise que essa é a função primordial do Tribunal de Contas, é analisar sobre a prestação de contas. Então, ele olha se houve o gasto público sob o ponto de vista legal, se foi legítimo, se foi econômico para a administração pública. E essa competência, ela é exercida para a emissão de pareceres. Ele pode emitir pareceres sobre contas públicas, é o que acontece nos casos, por exemplo, de prefeitos. O Tribunal de Contas ele emite um parecer, né, sobre as contas do prefeito e a Câmara dos Vereadores é que dá a posição final sobre essas contas, podendo reverter o parecer do Tribunal de Contas ou não. Então, no caso de municípios, né,
no caso de município, estados e de União. E é bom dizer que nesse parecer ele indica pela aprovação ou não aprovação Sim, das contas, né? O parecer dele é rejeitando ou aprovando as contas. Tá? Então ele faz uma análise e encaminha para o órgão legislativo que está incumbido de ratificar ou não esse parecer. Como, por exemplo, o presidente de câmaras, já o Tribunal de Contas entra na segunda competência dele. Eu não vou aqui detalhar os incisos, estão todos no artigo 70 da Constituição Federal, mas que divide essas competências para análise de pareceres, para emissão de pareceres, para julgamento de contas. Então, por exemplo, presidente de Câmara, normalmente não, o Tribunal de Contas julga efetivamente as contas. Então ele não tem a Câmara de Vereadores ou o Congresso Nacional para ver se for válido ou não, se está ok ou não essa análise do Tribunal de Contas. O presidente de Câmara, por exemplo, já tem as contas julgadas pelo Tribunal de Contas. Ele tem também a competência que eu coloquei, dividindo, analisando todas as competências na Constituição Federal, a competência de polícia administrativa, de investigação. Ou seja, se há denúncia, por exemplo, que um contrato não está de acordo, uma licitação não está de acordo, ele tem essa competência investigativa. É o que está acontecendo nas obras do PAC, inclusive. Exatamente. Esse é um caso típico onde ele está exercendo a competência investigativa. Antes do término da obra. Antes do término. Então ele faz o controle já incidental, né? Porque no Brasil nós não temos o controle prévio. Né? Nós não temos o controle prévio, já está em andamento. Mas não chega a ser um controle prévio a partir do momento que não se terminou a obra? Não se terminou a obra, mas já foi contratada, sim, já houve... o dinheiro foi gasto. O controle prévio seria analisar todos os instrumentos que viabilizariam eventual contratação. Isso não há. Uhum. É uma pena, deveria haver, porque o Tribunal de Contas da União, sobretudo, é muito preparado. Mas isso não ia travancar ainda mais o sistema de contratação da União? Porque a Lei 8.666 já é extremamente complexa. Já faz com que as empresas tenham que se preparar de sobremaneira para participar de uma licitação pública. Né? Agora se criou também, pela emenda constitucional, a Certidão Nacional de Débitos Trabalhistas. É mais uma burocracia para atravancar o nosso sistema brasileiro para gerar mais custo no Brasil. Agora, uma questão de se conceder também ao Tribunal de Contas não ia deixar isso ainda mais confuso, porque o Brasil já é confuso por natureza. Isso não ia ser mais um ponto negativo para todo esse custo, porque o Brasil é uma grande piada, essa é a grande verdade. O Brasil cresce porque as pessoas aqui são muito boas, porque o governo é muito péssimo. Né? Porque você percebe que no Brasil não há uma seriedade no trato do dinheiro público, mesmo com estruturas modernas, extremamente modernas, como é a Lei 8.666, que é a Lei de Licitações. É justamente nesse ponto, as estruturas modernas, o Tribunal de Contas é uma estrutura moderna. É justamente por ser uma estrutura moderna e por tratar de dinheiro público que deveria ter o controle prévio. Porque nós estamos tratando de dinheiro público. Isso eu não relaciono com o custo Brasil, porque isso está antes da contratação. Isso seria uma obrigação para o administrador público. Mas no momento da contratação ele não faria uma interação com os órgãos? Antes da contratação. Mas qual a função, então? A função é viabilizar todos recursos financeiros, o emprego, a formalização, como vai ser a contratação, o modelo de contratação. Porque o problema de custo do Brasil é esse. Mas isso já não foi feito, por exemplo, nós temos um exemplo da usina de Jirau, em que o Tribunal de Contas agiu de forma extremamente proativa nesse sentido. Esse foi acho que foi o único exemplo. O primeiro exemplo do Tribunal de Contas. O Brasil hoje é um verdadeiro campo de obras hoje, uma locomotiva. Um maná para as construtoras. Exatamente, é uma locomotiva. Então, assim, esse foi um caso porque tinha um impacto ambiental muito forte. Sim. Muito forte. E até financeiro, né? No próprio orçamento. Sim, mas todas as obras, todo o dispêndio de obras deveria passar por isso. Não só nós estamos tratando da União, que é significativo o dispêndio de recursos públicos, mas nos estados também. E não há. Qual que é o problema que gera o custo Brasil aí? Depois, fazer análise concreta. Depois que houve a licitação, que está fazendo a obra, sem ter havido uma análise prévia do Tribunal de Contas. Isso é um problema. Mas aí ele já não está tomando para ele uma obrigação que é do Poder Executivo? Mas eu quero que você me responda no próximo bloco. Ok. Você aí de casa, continue conosco em Conexão Legal.
Olá, retornamos no terceiro e último bloco do Conexão Legal e eu tenho o prazer de entrevistar hoje o Dr. Fábio Nogueira. Nós estamos falando um pouquinho dos tribunais de controle do Estado, os tribunais de contas da União, do Estado, dos municípios. E eu fiz uma pergunta no bloco anterior para o Dr. Fábio, que é com relação à questão do tribunal, dele estar usurpando um pouco da competência administrativa na elaboração de projetos e de políticas do gasto público. Como é que fica isso? Olha, não há um conflito, né? Porque o executivo, na verdade, ele vai fazer o acompanhamento e a evolução da obra. Mas, obviamente, ele tem um controle interno, então, tem que zelar. Justamente. Quando ele não zela, o controle externo age. E é desse controle que nós estamos falando, do controle externo. Então, todos esses problemas de obra do PAC foram levantados pelo controle externo. O controle externo agiu em paralelo ao controle interno, identificando irregularidades. No controle interno, pode ser que questões políticas influenciam, já o controle externo não. Então eu tenho que no curso da obra algumas situações não verificadas ou levantadas pelo controle interno, onde surge a atuação do controle externo exercido pelo Tribunal de Contas. Doutor Fábio, a questão da ficha limpa, agora ingressando, que eu acho que a parte mais interessante disso tudo, principalmente para o administrador público, são as implicações de uma negativa das contas com relação à possibilidade de tornar o administrador público inelegível. Não é isso? Sim, acho que sim, isso, sim. A ficha limpa trouxe um novo ar, um novo player nessa condição toda para o administrador público, para o conceito de administrador público. E eu sei que a sua atuação junto aos administradores públicos é uma atuação muito séria. E eu sei que é a sua especialidade. Então, como é que fica o administrador público tendo mais esse problema para administrar? A questão do ficha limpa é uma questão complicada. Inclusive, nós lá no escritório temos atuado forte, temos uma atuação muito forte, né, sobre essa questão de ficha limpa, sobretudo com análise de contas, porque esse ano de 2012 é um ano eleitoral, é a eleição municipal que tem mais efervescência no cenário político e é onde a lei de ficha limpa vai ser aplicada com muita severidade, acredito eu, apesar da questão constitucional ainda estar pendente de análise do Supremo. Então o escritório tem uma atuação forte nesse particular, e representando todos os agentes políticos que têm as suas contas julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas. Então, dentro da sua pergunta, o que acontece? Nós temos a possibilidade do Tribunal de Contas fazer o julgamento, efetivar o julgamento pela irregularidade. E o que acontece com isso? Pela Lei 64 de 90, Lei de Inegibilidades, já havia um dispositivo que impedia o administrador público, era uma situação de inegibilidade, ou seja, tirava o direito dele de concorrer por conta de ter conduzido mal os negócios públicos, ou seja, por ter suas contas negadas. A lei de ficha limpa veio e aumentou a sanção. Então, qual que é o trabalho que se faz? Isso o escritório atua bastante. Inclusive, queria deixar a oportunidade para deixar o e-mail do escritório, lógico. Que é nogueira@pomini.com.br, para que os administradores tiverem contatos, façam contatos para poder discutir. Até o público em geral, se tiver alguma dúvida. Sim, porque alguma denúncia. Exatamente, como representar, porque o problema eu entendo como o problema do brasileiro é esse, é passivo sobre essas questões. Inclusive, eu gostaria até de fazer aqui um pedido em nome de todos os nossos telespectadores, que é o seguinte: como o pessoal lá de casa pode denunciar uma obra equivocada ou até mesmo um desperdício de dinheiro público, queria uma consideração sua nesse sentido e até mesmo um formuláriozinho para a gente pôr no nosso site, disponibilizar no nosso site, porque isso daí qualquer pessoa tem esse direito, não é? Qualquer pessoa tem esse direito, toda licitação pública, toda contratação, toda irregularidade, inclusive contratação de funcionários, de servidores de forma irregular, cargos em comissão, servidores fantasmas, tudo isso. Além ao lado do Ministério Público tem forte atuação, a própria OAB, o próprio Judiciário. O Tribunal de Contas é um pouco esquecido. Ele também tem atuação, porque ele pode repreender. É mais efetivo, né? Sim, ele pode mais efetivo e julga as contas. Sim. Ou seja, ele acaba com a vida política do mau administrador. A lei de ficha limpa deu um poder imenso para os tribunais de contas. Sim, deu um poder imenso.
Até porque, por serem órgãos colegiados, uma simples decisão já resolveu o problema. Sim, e o próprio recurso é analisado aqui. Eu não tenho, o superior Tribunal de Contas, é o Tribunal de Contas e ponto. Então, qualquer cidadão pode fazer a denúncia, uma representação, uma simples petição, por advogado ou sem advogado, alegando ou apontando a irregularidade. E isso, no Tribunal de Contas, é muito efetivo. O Tribunal de Contas ele tem uma abertura muito grande, que hoje a tônica da discussão na Itália, no Brasil, é a abertura da administração. Como a administração tem que captar os anseios. Mais participativa. Né? Como ela tem que ser mais como ela monta, ao par de audiências públicas, como a administração recebe os anseios. Interagir mesmo com a população. E essa é uma porta do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas ele está aberto sim para receber reclamações, todas as reclamações, todos os apontamentos necessários para que se impeçam o mau gasto ou o gasto equivocado dos recursos públicos. Né? Então, que é de todos nós temos que deixar isso muito claro. O que tem agora de especial nessa questão de contas é que o pessoal está acreditando que a discussão de contas pode ser levada ao judiciário. Veja, o judiciário ele não se imiscui no Tribunal de Contas. O judiciário, quando aprecia uma reclamação, dizendo, olha, julgou as contas irregulares, para que você tenha condições de elegibilidade no âmbito eleitoral, ele teria que entrar com uma ação com provimento liminar que suspendesse os efeitos do julgamento das contas. O que tem acontecido? O Poder Judiciário, ele analisa a análise das contas sob o ponto de vista formal. Se o Tribunal de Contas ofereceu, garantiu contraditório e ampla defesa. Se não houve garantia de contraditório e ampla defesa, o Poder Judiciário não trata das contas. Um exemplo, aplicação de receitas na saúde ou na educação. A Constituição fala de um mínimo que tem que ser aplicado, mínimo. Se não aplicou isso, o Tribunal de Contas julga as contas irregulares, porque não cumpriu a regra mínima, ou seja, a aplicação mínima. Obrigatoriamente. Sim. O administrador público, a administração pública frequentemente traz algumas justificativas, de não atendeu por conta de algum caso ou outro. Isso tem que ser deduzido no Tribunal de Contas. Levar essa discussão. A esfera competente é o Tribunal de Contas e não o Judiciário. Ele, como eu disse no começo da entrevista, do nosso bate-papo aqui, ele diz o direito sobre contas públicas. Ele unicamente pela Constituição, não o Poder Judiciário. O que implica dizer que se for para o Judiciário discutir contas, certamente nós vamos ter um problema. Porque não é função até, o Poder Judiciário não seria competente para isso? Ou constitucionalmente sim? Não, o Poder Judiciário não é competente para análise de contas. Quem é competente para análise das contas públicas é o Tribunal de Contas. Por isso, a necessidade de uma advocacia especializada no processo junto ao Tribunal de Contas. Recursos, a parte de prazos muda completamente. Assim como uma outra estrutura. É uma outra estrutura. Instrumental. É diferente. O olhar lançado sobre, inclusive, o tratamento de princípios é diferenciado no Tribunal de Contas. Então, eu não posso falar de princípio da razoabilidade quando eu apliquei 24,9, quando era para aplicar 25. Aqui é o mínimo. Doutor Fábio, eu gostaria de agradecer imensamente a visita. Eu que agradeço. A entrevista e a aula aqui. Ok, eu que agradeço. Muito obrigado. Você de casa, muito obrigado por ter estado conosco. Não se esqueça, iidc.org.br. Você pode rever todos os nossos programas. Meu muito obrigado. Até a próxima semana em Conexão Legal.